Oi, boa tarde. Todo mundo almoçou bem, tomou café, está acordado? Bom, quando a Carol convidou a gente para falar, né, eu fiquei pensando, pô, o que a gente vai conversar lá que o pessoal já não saiba, né? Falar sobre mais técnicas, metodologias de pesquisa, o que é um arquiteto e tal. Todo mundo já sabe isso, né? Aí a gente pensou em contar um pouco da nossa história lá, porque acho que pode servir de inspiração para outras pessoas, que foi o que a gente chamou aqui de arquiteta detetive da informação. O que é isso, né? É sair um pouco lá da nossa atividade de pensar a interface e investigar o usuário. Então vamos lá. Bom, aqui a gente vai contar um pouco quem nós somos, repetir algumas coisas que todo mundo já sabe rapidinho, falar um pouco da nossa história, o que nos levou a repensar a nossa forma de trabalhar, uma nova estratégia que começou a surgir lá dentro da nossa equipe, como isso desembocou aqui no nosso processo atual e nossas conclusões. Quem somos? Bom, eu sou a Luciana Terceiro, eu trabalho há 15 anos aí com internet, estou há 8 anos no UOL, e fora gostar muito do assunto, eu também gosto muito de comer fora, tenho uma filha pequena, sou maníaca por sapato e bolsa, quem me conhece sabe. Gosto de correr, fazer exercício e tal. E a Ana? Oi, para quem não me conhece, eu sou a Ana. Eu trabalho há 12 anos já na área. No UOL, eu trabalho com a Rádio UOL e eu lidero pesquisas com usuários. E saindo um pouquinho aí de tudo isso, né, da minha vida pessoal, eu pensei em elencar alguns hobbies aqui, mas foi difícil porque eu tenho mais ou menos uns 53 hobbies, assim. Acho que o meu hobby é ter hobbies, na verdade. Então, eu gosto de viajar, eu já toquei viola erudita, eu gosto de cozinhar, gosto de bater foto, eu sou cat lover. Pode passar. E tem mais N outras coisas. Eu corro, eu gosto de fazer o Into the Wild com os meus amigos, e enfim. Tomar uma cervejinha? Tomar uma cervejinha. E essa aqui é para vocês conhecerem um pouquinho da nossa equipe. Atualmente a gente tem uma equipe grande lá, que é a equipe de concepção e interface de produtos. Tem uma galera ali, uhul. A gente atualmente conta com aproximadamente 23 analistas de UX. Então, são 23 pessoas pensando arquitetura de informação lá, mais o pessoal que é designer e mais alguns webmasters especiais. E isso a gente trabalha muito junto com o pessoal que desenvolve os produtos. E nós trabalhamos lá com os produtos e serviços do UOL. Então, o UOL Host, PagSeguro, Shopping, entre outros tantos aí. Só para deixar claro, tem um pessoal lá dentro também que cuida da parte de conteúdo, home do UOL, canais de notícia e tal, que não somos nós. São, enfim, algumas divisões que não ficam claras para quem não está lá dentro, né? Bom, vamos começar aqui a falar. O que todo mundo já sabe, né? A gente trouxe aqui uma frase do Steve Jobs que serve bem para ilustrar aquilo que parece muito óbvio para todo mundo. Que a gente tem que começar com a experiência do consumidor e não com a tecnologia. Toda vez que a gente começa com a tecnologia, né? Pô, tem uma tecnologia super legal aqui, vou desenvolver em cima, nunca dá certo. Ou, pelo menos, a gente fala assim, a gente não sabe direito se o usuário precisa daquilo, se ele vai entender, se ele vai usar. Então, todo profissional de UX sabe que conhecer o usuário é a base realmente para a gente exercer nosso trabalho, para desenhar de fato o produto. Só que apesar de básico, a gente sabe que nem sempre isso é possível. E aí a gente vai contar um pouco da nossa experiência, de como assim, a gente saiu desse papel de arquiteto que recebe uma demanda, que desenha uma interface, para esse papel de investigador, desse cara que realmente vai atrás do usuário, quer entender o cara, quer conversar com ele, entender em que contexto ele vai usar o produto. Bom, essa aqui não é uma palestra de autoajuda, mas bem que poderia ser. O início de tudo. A gente vai contar um pouquinho lá da nossa história lá da equipe, para vocês entenderem como é que a pesquisa sempre fez parte, mas como é que ela foi mudando de cara lá junto com a gente. E como a gente conseguiu implantar uma cultura de pesquisa dentro da empresa, ou seja, como a gente gradualmente está transformando esse nosso papel lá dentro. Bom, lá em 2005, faz tempo para chuchu, a gente começou fazendo pesquisa com consultorias externas, onde a gente aprendeu muito. Assim, a gente passou uns 4, 5 anos contratando consultoria, fazendo pesquisa. Foi muito bom, a gente pôde aprender muita coisa mesmo. Só que a gente falou assim, bom, deve ter algum meio um pouco mais eficiente. Por quê?
A gente notava que muitas vezes a nossa participação lá, enfim, das pessoas que trabalhavam nos produtos, ela era superficial. Rolava pesquisa, mas assim, a gente não estava lá vivenciando aquilo, a gente não estava, de fato, assistindo. A gente ia lá, assistia na sala de espelho e tudo mais, mas a gente não incorporava aquilo. E muita gente importante, como os nossos clientes internos, os desenvolvedores, eles então absorviam menos ainda. Também tinha uma percepção meio geral que a entrega às vezes era demorada. A gente levava algum tempo para receber um material, 2 meses e tal, e meio que já dava uma esfriada no assunto. E muitas vezes a gente recebia lá grandes relatórios que assim um ou outro lia, mas ficava meio de lado. Bom, eu queria deixar bem claro aqui que a gente não é contra a consultoria, muito pelo contrário. Só que a gente se perguntava, deve ter algum meio mais eficiente de trazer essa experiência lá para a nossa rotina de trabalho. Por volta de 2009, a gente tentou internalizar essa pesquisa, toda essa infraestrutura, que também serviu bastante de aprendizado para a gente. Só que na época, a empresa também não estava preparada para isso. Ela não estava preparada para ter uma mega infraestrutura, sala de espelho de aba 4 para fazer pesquisa. As pessoas ainda não tinham incorporado esse espírito. E também a gente deu de cara com muita burocracia, né? Muitas vezes a gente tentava ter um recurso, ter uma infra tal, e a empresa lá não se convencia muito disso. E a gente, assim, de certa maneira, a gente notou que a gente também estava deixando a experiência de vivenciar a experiência de lado. O que isso significa? A gente estava tentando criar uma infraestrutura interna, só que, assim, parecia ser uma consultoria ainda. Não éramos nós, de fato, a estar incorporando o processo de pesquisa. E nisso, o pessoal que estava envolvido nos projetos também continuava de lado, né? Os clientes e desenvolvedores, a gente precisava achar um jeito de envolvê-los mais ainda na pesquisa. E aí a gente se perguntou, puxa, e agora, como é que a gente faz, né? Porque tudo que a gente lê, assim, ou você tem uma mega infra, tem uma sala de espelho, tem isso, tem aquilo, e a gente tentou de um jeito, tentou de outro, e nada, assim, a gente não estava super satisfeito. A gente começou a repensar a nossa atuação. A gente se ligou ao seguinte, a gente leu artigos, viu como que era a experiência que dava certo, tudo mais, mas a gente esqueceu de olhar para o nosso ambiente da empresa. Bom, como é a nossa empresa? O que dá certo lá dentro? Como a gente poderia vender essa ideia da maneira mais eficiente na nossa estrutura? Com base nessas experiências todas que a gente passou, a gente parou para pensar, bom, qual que vai ser a estratégia, a melhor estratégia para a gente emplacar essa ideia de fazer pesquisa aqui. Aí a gente resolveu internalizar ainda mais a pesquisa. Internalizar mesmo, assim, cada um de nós passou a ser o pesquisador. Cada analista responsável pelo seu produto passou a de fato, conduzir as pesquisas. Só para vocês entenderem um pouquinho o fluxo de trabalho lá no UOL, cada analista ele é responsável por um produto ou alguns, mas ele não tem troca de produtos constantes. Então, isso permite que a gente faça uma condução do processo de ponta a ponta. Então, esse cara aqui, além de entender os requisitos do negócio, os objetivos de negócio, desenhar o wireframe, ele também ia lá conversar com o usuário. No início não foi fácil, como vocês podem imaginar, né? Porque o cara tinha que dar conta de desenhar todos os wireframes, conversar com todo mundo, conversar com o time e ainda achar um tempo de fazer pesquisa com o usuário. Numa época que ainda a empresa ainda não dava muito valor para isso. Mas aí a gente foi lá conversando, levando isso para os clientes, mostrando, olha como, enfim, tudo fica muito mais embasado com a pesquisa. E aí a gente tinha que fazer dar certo, mesmo que não tivesse apoio financeiro. Então, a gente sabe bem, os meninos sabem bem, já teve pesquisa que a gente passou na padaria, comprou pão de queijo e suco e lá fomos nós conversar com o usuário. Mas nós somos arquitetos de informação brasileiros e não desistimos nunca. Mesmo tendo que passar na padaria e comprando pão de queijo, a gente falou, não, o importante aqui é a gente conversar com os caras, com os nossos usuários. E com isso a gente começou a pensar aí numa nova estratégia. Vou contar um pouquinho para vocês dessa nova estratégia, né? Em cima de todo esse histórico aí que a gente passou, como é que foi que a gente está conseguindo evoluir, né? Toda essa resistência, essa burocracia toda que a gente sabe que existe em empresas um pouco maiores, né?
Então, a gente decidiu que a gente ia recomeçar de leve. Então, vamos fazer pesquisa menor, sem necessariamente atingir todos os públicos-alvos, mas ouvindo, de repente, 1, 2, 3 pessoas, pessoas internas também, que a gente via ali, que a gente podia chamar e que poderia representar nosso público. Então, muitas vezes a gente, bom, obviamente, nenhuma das vezes, na verdade, a gente dava bonificação para essas pessoas. Muitas vezes a gente trazia o coffee de casa, passava na padaria lá, comprava aquele pão de queijo amanhecido ainda, né? Muitas vezes não tinha nem condições disso, não tinha coffee. E a gente viu que as pessoas elas começaram a se interessar mais, se voluntarizar para poder participar dessas pesquisas. E a gente notou também que não era só o analista, não era só o arquiteto que ele precisava ter da experiência, né? Não é só ele que precisava ver como é que era o sofrimento de usar aquele produto, né? Quais eram as dificuldades. A gente viu que os nossos clientes e desenvolvedores, eles também precisavam vivenciar isso, porque eles também estavam envolvidos no produto. Então, a gente começou a envolvê-los também em todas ou quase todas as etapas do processo de pesquisa. Muitas coisas a gente aprendeu na prática mesmo, foi meter na cara, fazendo, algumas coisas deram certas, outras deram errada, algumas gafes que a gente cometeu, enfim. Mas a gente foi aprendendo, né? A gente foi testando, a gente foi evoluindo e a gente foi aprendendo. Isso coincidiu com um processo da equipe que ela começou a crescer. Nessa época a equipe não era tão grande, não tinha essas 23 analistas, né, que a Lu comentou. E nesse processo de crescimento, a gente começou a procurar pessoas que elas tivessem um perfil também investigativo, né? Do detetive mesmo, do cara que vai lá, vai atrás da informação que não está fácil, que está de difícil acesso, enfim, que está lá escondida, né? Mas que existe, está lá latente. E a gente começou a procurar essas pessoas que tivessem ambos os perfis, né? Não necessariamente a pessoa precisava ter experiência e conhecimento em pesquisa, mas ela precisava ter vontade de ir atrás, de fazer o negócio acontecer. E a gente, por fim, conseguiu, né, evoluir a equipe de apoio aí, que antes era uma pessoa só, e passou, hoje a gente está em 7 pessoas, mais ou menos, né, que são analistas que não são exclusivos, né, mas são analistas que têm um pouco mais de experiência em pesquisa, que é para justamente auxiliar os outros analistas que têm interesse, mas que não conhecem tanto. Contar um pouquinho do nosso processo, como é que é no dia a dia. Então, geralmente, a nossa demanda de pesquisa, ela parte da área de negócios, que é a nossa área cliente, né? Ou do próprio analista que atende o produto. Ele levanta lá as dúvidas, vê uma oportunidade, vê uma necessidade, procura alguém do time de pesquisas. Então, junto do analista, alguém ou o time inteiro de pesquisa elabora uma proposta, mas sempre com o analista junto. Passa para aprovação, para a área cliente. A execução também é com o time de pesquisa e o analista envolvido. Isso tudo a gente faz com alinhamento com a área de negócio também. Então, na verdade, é uma construção colaborativa, né? A gente propõe roteiro, envolve, por exemplo, né? Envolve o cliente para ver esse roteiro, para validar, e a gente faz um teste lá dentro mesmo, com o cliente assistindo, às vezes ele até participando, se for o caso. Enfim, ele dando pitacos, é uma construção colaborativa mesmo. E aí, por fim, os resultados, né? Que aí é o alinhamento de todo mundo. O analista, como vocês puderem ver no fluxo aí de pesquisa, ele participa de todos os momentos, né? Isso não quer dizer que necessariamente ele vai botar a mão lá na massa, que ele vai ir lá, vai moderar. Às vezes ele não tem experiência, às vezes ele até tem, mas ele não se sente muito confortável de fazer isso, ele não se sente muito apto. Então ele participa no nível de envolvimento que ele se sentir mais confortável para participar. O importante é ele estar lá mesmo, ele assistir, ele vivenciar, ele olhar a cara do usuário e ver quem que ele é. Nesse processo a gente segue alguns princípios, assim, né, que percorrem todos os processos e são coisas muito fortes, assim, que a gente faz questão, insiste de manter em todas as pesquisas, né. Então, um deles, talvez até o mais importante, é a flexibilidade. Não é sempre que a gente tem o tempo que a gente quer para fazer a pesquisa do jeito que a gente gostaria.
E não é sempre também, e muito menos ainda, a gente tem recurso para fazer as coisas do jeito que a gente gostaria. Então, isso, para a gente parte do princípio que não é um motivo para não fazer uma pesquisa. Então, a gente adapta, faz uma pesquisa menor, faz uma pesquisa com menos recursos, chamando gente que tem ali próximo, enfim, o que for necessário para a gente responder uma pergunta, pelo menos. Alguma coisa, não vai sair aquele ideal que a gente gosta, que a gente quer, que a gente consegue ver todas as soluções, enfim, aquela ampla. Mas a gente consegue já ter algum resultado, por menor que seja, a gente já consegue. E a gente já consegue mostrar para os nossos clientes algum resultado. Outro princípio é menos documentação e mais insights, né? Como analista e, na verdade, a nossa área cliente, eles acompanham uma ou mais fases do processo, a gente não vê tanta necessidade de ter grandes documentações, né? Claro, documentação, o mínimo básico é sempre essencial, né? Mas, enfim, a gente não faz questão porque esse conhecimento ele não precisa ser compartilhado com muito mais gente, na verdade, porque todas as pessoas já participaram. Então, a gente foca muito mais em ter insights, na pessoa viver a experiência, ir lá e, no meio do processo, conseguir identificar alguma oportunidade e incluir alguma coisa, do que investir esse tempo em alguma documentação que talvez nem tenha mais ninguém interessado em ler. Outro princípio é envolver todos os players sempre, né? Eu falei bastante aqui de área cliente, de desenvolvedores, mas não são só esses. Então, tem telemarketing, enfim, todas as pessoas que estão diretamente envolvidas com o produto, a gente faz questão de envolvê-los sempre, em toda a pesquisa. Alguns benefícios que a gente já pode observar desse nosso processo. O acompanhamento do analista fez com que ele absorvesse muito mais as coisas que ele viu, né? Ele vivenciou, é uma experiência que está nele agora, né? Então, ele consegue mais rapidamente aplicar isso no trabalho dele. A gente conseguiu resultados mais rápidos, então, com isso. Outra coisa foi que, fazendo os players participarem, né, o time de desenvolvimento e a área cliente, a gente conseguiu que eles realmente vissem a necessidade de fazer algumas coisas que antigamente a gente sugeria e eles falavam, não é tão importante assim, é melhor eu investir em outra funcionalidade. Então, eles viram da importância das coisas que a gente estava propondo. Então, a gente conseguiu maior adesão nas soluções também que a gente estava levando. E, por fim, como analista é o cara que acompanha o produto, que vivencia o dia a dia, que está lá, que sabe dos empecilhos técnicos, que é o cara que bolou a arquitetura, que é o cara que vive com o cliente todos os dias, ele participou da pesquisa, ele consegue trazer algumas soluções mais efetivas, né? Porque ele já sabe qual que é a estratégia do produto, ele já sabe o que as pessoas estão esperando, ele já sabe o que dá, o que não dá de fazer. Então, ele já consegue propor soluções que tenham sido levantadas na pesquisa, mas que sejam mais assertivas ao contexto que a gente trabalha. E aí, com esses resultados em mão, a gente conseguiu, por fim, evoluir um pouco, né, as nossas pesquisas. Então, a gente começou com pesquisas que não necessariamente era um mundo ideal, mas que a gente estava conseguindo trazer algum resultado para a empresa. E a gente está conseguindo evoluir aí, agora trabalhando finalmente com institutos, com parceiros, com empresas de consultoria, e recrutamento, enfim, o que for necessário para a gente conseguir fazer a pesquisa do jeito que a gente já estava querendo, né? Acho que foi bem mais fácil vender a ideia mostrando o resultado. E contar um pouquinho assim das nossas conclusões, né, desse processo. Esse processo, na verdade, ele começou a ser implantado em 2011, mais ou menos. Foi uma coisa um pouco lenta até, assim. Não posso dizer que é um processo que já está maduro, né? A gente está conseguindo ver bastante resultado, a gente está conseguindo ver bastante adesão, bastante interesse, está super crescendo. Mas a gente acha que tem algumas pontinhas ainda para a gente amarrar, né? Então, a gente queria trazer mais para vocês, assim, para compartilhar com vocês dessa experiência que a gente teve de sair um pouquinho, né, na verdade, do nosso papel de arquiteto e ir lá caçar a informação mesmo, ir atrás daquela informação que está escondida
e buscar ela. E para a gente, no nosso contexto, no nosso caso, tá trazendo bastante resultado, né? Então, a gente começou em 2011. Em 2011, a gente teve 8 pesquisas que foram feitas. Já em 2012, foram 22 pesquisas. Para esse ano, a gente tem um planejamento de fazer, de mais do que dobrar, na verdade, né? A gente tem planejado para o primeiro semestre, só no primeiro semestre, já 23 pesquisas por enquanto, né? Então, a gente vê que as pessoas estão se envolvendo mais, estão entendendo um pouco mais da importância dessa parte do nosso trabalho. E a gente conquistou também infraestrutura, né? Que antes a gente não tinha muita coisa, mas a gente está melhorando, né? A gente conseguiu notebooks exclusivos para pesquisa, a gente está com Morai agora, a gente tem filmadora. Como bom detetive da informação, a gente vai ter uma caneta espiã. Estou louca para usar ela. E aí, como uma meta que a gente tem aí para melhorar do nosso processo esse ano, né? Que, como eu disse, ainda é um processo em evolução, a gente quer trabalhar um pouquinho entendendo as métricas dessa nossa pesquisa, né? De fato, assim, o que melhorou? Né? Quanto que melhorou? O que eu pude trazer de retorno para o meu cliente, para o meu usuário? Né? Então, a gente quer poder acompanhar isso mais a longo prazo, né? Não só fazer a pesquisa em determinado momento, né? Na verdade, já está acontecendo de ter uma cultura da gente ter pesquisas recorrentes, mas acompanhar aquela solução que a gente propôs, mas a longo prazo. Ela realmente foi efetiva? Quanto que ela foi efetiva? Quantificar esse benefício do nosso trabalho. Bom, como a Ana mostrou aqui, o negócio não foi muito rápido, né? Mas a gente foi bastante persistente. Eu acho que o segredo da história toda é assim, a gente não desistiu. A gente foi persistindo, tentando, a gente deu muita cabeçada até chegar num ponto que a gente falou, pô, acho que agora tem um caminho que está funcionando. Tem coisas a melhorar, mas a gente já percebe que as pessoas já abraçam a causa muito mais facilmente, né? E a gente vai seguindo aí com a filosofia de que o arquiteto tem que olhar para o mundo, tem que tirar a cara da frente do Axure e falar assim, deixa eu ver quem que está usando isso de fato, né? Tem que olhar para o mundo mesmo, porque o usuário está lá fora e não dentro da nossa baia, na nossa mesa, enfim. É isso. Obrigada.